Richard Rios entrou na mira do Atlético de Madrid e essa venda pode beneficiar o Flamengo. Eu vou falar sobre isso. Vou falar de José Boto, galera, porque ele falou sobre a saída do lateral Wesley para a Europa. E vou falar também de nada mais e nada menos do que John Textor, dono do Botafogo, porque ele exaltou a vitória do Mengão em cima dos ingleses. Então, rapaziada, sem muita enrolação, eu já peço para cada um de vocês que não pule esse vídeo, até porque eu tô aqui trazendo tudo de informações do nosso Mengão, do nosso Flamengo, para cada um de vocês. Bom, rapaziada, antes de passar todas as informações do nosso Flamengo, do nosso Mengão, deixa eu desejar um maravilhoso domingo, um ótimo domingo para vocês que são meus inscritos e que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, rapaziada, deixa eu começar agora esse vídeo falando de Richard Rios, ex-cria da base do Flamengo e que atualmente, rapaziada, está no Palmeiras. Ah, Lucas, como assim tu vai falar do Flamengo ou vai falar do Palmeiras? Bom, galera, o que acontece é o seguinte, Richard Rios é ex-cria da base do Flamengo, saiu muito novo, né, rapaziada? Se eu não me engano, foi vendido pro Guarani ainda muito novo. O Palmeiras viu que o garoto tinha bastante talento, comprou ele do Guarani e atualmente, rapaziada, Richard Rios está no Palmeiras, é titular absoluto do Palmeiras e está chamando bastante a atenção do Atlético de Madrid, principalmente agora no Mundial de Clubes. Mas dá uma olhada, rapaziada, em todos os detalhes da informação que eu apurei para cada um de vocês. Olha só, rapaziada, dá uma olhada. O volante Richard Rios, atualmente em destaque no Palmeiras, entrou na mira do Atlético de Madrid após uma atuação de destaque na estreia do Verdão no Super Mundial de Clubes contra o Porto de Portugal. Segundo o jornal espanhol Sport, o técnico Diego Simeone se impressionou com o desempenho do colombiano, elogiando sua capacidade física, visão de jogo e precisão nos passes. A equipe espanhola estuda formalizar uma proposta aproximadamente, rapaziada, de nada mais nada menos do que 40 milhões de euros, equivalente, galera, a 283 milhões de reais, com o objetivo de contratá-lo ainda na próxima janela de transferências. Mas não para por aí não, galera, olha só, continua, dá uma olhada. O possível negócio pode beneficiar também o Flamengo, clube formador de Richard Rios, que ainda detém 6% dos direitos econômicos do atleta. Caso a venda seja confirmada nos valores estimados, o rubro-negro pode embolsar cerca de 15 milhões de reais, rapaziada. Vale lembrar que, apesar de ter sido revelado na base do Flamengo, o jogador teve poucas oportunidades na equipe principal e foi negociado com o Guarani, onde ganhou visibilidade antes de chegar no Palmeiras, onde rapidamente se tornou uma peça essencial no esquema de Abel Ferreira. A trajetória de Richard Rios no futebol brasileiro tem sido marcada por uma evolução rápida. Após se destacar no Guarani, conquistou títulos importantes com o Palmeiras, como o Brasileirão e o Paulistão, além de se consolidar como titular da seleção colombiana. Enquanto as negociações seguem nos bastidores, o Flamengo volta suas atenções para o próximo confronto no Mundial de Clubes, quando enfrentará o Chelsea. Caso já ganhou, né, rapaziada? Ou seja, o Flamengo ganhou de 3-1 do Chelsea. E essa informação que eu tô passando para vocês, rapaziada, é a seguinte: Richard Rios, ex-cria da base do Flamengo, que atualmente está no Palmeiras. O Richard Rios, rapaziada, teve poucas oportunidades aqui e hoje é destaque do Palmeiras. E hoje, rapaziada, o Atlético de Madrid pode aí pagar em Richard Rios nada mais, nada menos do que 40 milhões de euros, 283 milhões de reais. É o que eu falo sempre pra vocês nos meus vídeos, rapaziada. Eu vou ser sincero, eu acho que o Flamengo desvalorizou esse garoto. É um garoto ali promissor, é um garoto de muito talento. Prova disso, rapaziada, é que o Palmeiras enxergou. O Palmeiras pode vender ele por 40 milhões de euros, lucrar, rapaziada, um valor absurdo. Ou seja, o Flamengo tem que abrir o olho com esses atletas da base. É o que eu falo, o Flamengo não pode simplesmente vender o jogador a troco de banana e com isso, rapaziada, os clubes ali, os outros clubes pegam o jogador e vende muito mais caro. Mudando de assunto, galera, e continuando, é claro,
Falando de Flamengo, deixa eu falar aqui de José Boto, que falou sobre a saída do lateral Wesley para a Europa depois do Mundial de Clubes. Dá uma olhada, rapaziada, olha só. José Boto comenta a situação de Wesley no Flamengo e define valor mínimo para negociar o cria da base rubro-negro. Abre aspas para o José Boto. Oficialmente não há nada por enquanto, só extraoficialmente, mais 20 milhões de euros não é um valor suficiente, como as pessoas dizem, tem que ser pelo menos 30 milhões de euros, 190 milhões de reais. O Wesley está pronto para a Europa, veremos depois da Copa do Mundo de Clubes, mas não estamos obrigados a vendê-los. Ou seja, rapaziada, nessa informação aqui, o José Boto afirmou que o Wesley não será vendido por 20 milhões de euros e que 30 milhões de euros será o valor inicial para o Flamengo começar ali uma negociação, né, rapaziada? Porém, o José Boto também afirmou que o Flamengo não é obrigado a vender o Wesley por valor ali muito barato. E é o que eu digo, né, rapaziada? Se for para vender o Wesley, tem que vender ali por um valor bem mais elevado, né, rapaziada? Até porque se o Flamengo vender o Wesley, o Flamengo não vai procurar um substituto para o Wesley aqui no Brasil. O Flamengo, rapaziada, vai para a Europa, ou seja, o Flamengo também vai gastar dinheiro, ou seja, não pode simplesmente vender o Wesley por 30 milhões de euros e ir para a Europa comprar um lateral ali muito mais abaixo do Wesley também por 30 milhões de euros, até porque se o Flamengo fizer isso, não vai estar lucrando e não faz sentido nenhum, né, rapaziada? Mudando de assunto, galera, deixa eu falar agora de John Textor, dono do Botafogo, porque ele abriu o coração e ele decidiu elogiar o Mengão, rapaziada. É isso mesmo, dá uma olhada nessas informações que eu trouxe pra vocês. Olha só, rapaziada, dá uma olhada. John Textor comenta sobre a vitória do Flamengo sobre o Chelsea. Durante o evento com torcedores do Botafogo nos Estados Unidos, John Textor, dono da SAF Alvinegra, falou sobre a vitória do Flamengo por 3-1 sobre o Chelsea no Mundial de Clubes e exaltou o momento dos times brasileiros na competição. Abre aspas para o John Textor. Sei que não gostamos de ver o Flamengo vencer, mas gosto de ver o Flamengo vencer o Chelsea. Gosto de ver o Palmeiras vencendo jogos. Gosto do Brasil dando uma surra nos times do mundo inteiro. Temos os melhores jogadores de futebol do mundo e agora sabe que temos os melhores clubes aqui no Brasil. Ou seja, né, rapaziada, o John Textor ali decidiu elogiar o Flamengo, dizendo, rapaziada, que é o seguinte, não só o Flamengo, mas todos os outros clubes ali que estão no Mundial estão de parabéns, né, rapaziada? Até porque os clubes, tanto o Flamengo, como o Botafogo, como o Fluminense e o Palmeiras, rapaziada, estão dando um show ali, estão dando uma surra nos clubes europeus. Mudando de assunto, rapaziada, e continuando também falando de Flamengo, deixa eu falar aqui, rapaziada, porque o técnico Felipe Luiz, após a vitória contra o Chelsea, pode entrar com um time alternativo aí no último jogo. Dá uma olhada, rapaziada. Com a liderança do grupo D assegurada, com uma rodada de antecedência, o Flamengo deve ir a campo com uma formação alternativa na partida da fase de grupos. A ideia da comissão técnica, liderada por Felipe Luiz, é preservar os principais jogadores para o início do mata-mata no Mundial de Clubes. A informação é essa, viu, rapaziada? Depois que o Flamengo ganhou do Chelsea, tá em primeiro colocado, não tem perigo ali de cair para a segunda posição, tá classificado para as oitavas de finais. Técnico Felipe Luiz, junto com toda a sua comissão técnica, pode entrar com um time alternativo ali, com um time reserva para falar melhor, né, rapaziada? E preservar os jogadores titulares. Mas eu queria saber de você, torcedor rubro-negro que me assiste aqui todo dia, você concorda com a ideia do Felipe Luiz, rapaziada, preservar os jogadores no último jogo ali, colocar os reservas no Mundial de Clubes? Deixa aqui nos comentários, para eu ver o comentário de vocês, né, rapaziada, para eu ver ali o que vocês acham dessa ideia. Mudando de assunto, galera, deixa eu falar aqui da Globo ali, porque no jogo contra o Chelsea, a Globo, rapaziada, teve recorde de audiência, ou seja, quando se trata ali de Flamengo, pode ter certeza que vai dar audiência, principalmente ali na vitória do nosso Mengão contra o Chelsea, porque o Flamengo simplesmente deu uma surra no Chelsea. O Flamengo, rapaziada, massacrou o Chelsea e a Globo também, que estava transmitindo o jogo ali,
teve ali liderança de audiência recorde, né, rapaziada? Mudando de assunto, galera, deixa eu falar aqui dos times brasileiros, que depois da vitória do Fluminense ontem, os 4 clubes brasileiros, os 4, viu, rapaziada, estão na liderança dos seus grupos no Mundial de Clubes. Tanto o Flamengo, como o Fluminense, como o Botafogo e o Palmeiras lideram sua chave de grupo, ou seja, os times brasileiros estão mostrando no Mundial de Clubes que não veio, né, rapaziada, pra brincadeira, que não veio pra passeio, e estão mostrando ali que no futebol brasileiro, como era desmerecido pelos próprios europeus, o futebol brasileiro é bastante valorizado e bastante competitivo. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui, mas eu quero agradecer a cada um de vocês que compareceram nesse vídeo, deram aquela moral se inscrevendo, ativando o sino de notificação e deixando o like. Muito obrigado, vocês são foda. E você, rapaziada, que é rubro-negro, é flamenguista e só que ainda não se inscreveu no meu canal, eu peço, galera, na humildade e na moral, já se inscreve aí no canal, ative o sino de notificação e senta o dedo no like, porque eu sei que quando vocês querem, vocês fazem acontecer. Valeu!